Vamos tomar a nossa lição do dia, né? Hoje nós vamos tratar da lição do Pão Nosso, embalados aí pelas essas palavras do Dr. Bittencourt, com esse carinho da Alda, do Fausto, né? Nós vamos tratar agora da lição 152 do Dr. Bittencourt. Vamos compartilhar a tela para a gente fazer a leitura, né? Como é que é? Compartilhar a tela aqui. A gente fica emocionado. Vamos lá. Tá todo mundo vendo? Tá dando para ver todo mundo? Tá tranquilo? Então vamos lá. Lição 152. Chama assim, de que modo? Está em Coríntios 1, né? Capítulo 4, versículo 21. Fala Paulo, que quereis? Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Acho que eu não li direito, não. Assim, que quereis? Ireis ter convosco com vara ou com espírito de mansidão? Qual dos dois você prefere? Eu acho que a intenção da texto é essa, né? Vamos lá, vamos ler o que o Emmanuel vai comentar conosco. Por vezes, o apóstolo dos gentios, inflamado de sublimes inspirações, trouxe aos companheiros interrogativas diretas, quase cruéis, se consideradas tão somente em sentido literal, mas portadoras de realidade admirável, quando vistas através da luz imperecível. Em todas as casas cristãs vibram irradiações de amor e paz. Jesus nunca deixou os seguidores fiéis esquecidos, por mais separados que caminhem no terreno das interpretações. Emissários abnegados do devotamento celestial espalham socorro santificante em todas as épocas da humanidade. A história é demonstração dessa verdade incoteste. A nenhum século faltaram missionários legítimos do bem. Promessas e revelações do Senhor chegam aos portos do conhecimento através de 1000 modos. Os aprendizes que ingressaram nas fileiras evangélicas, portanto, não podem alegar ignorância de objetivo a fim de esconderem as próprias falhas. Cada qual no seu lugar que lhe compete já recebeu o programa de serviço que lhe cabe executar cada dia. Se fogem ao trabalho e se escapam do testemunho, devem semelhante anomalia à própria vontade paralítica. Eis porque é possível surja um momento em que o discípulo ocioso e pedinchão poderá ouvir o mestre, sem intermediários, exclamando de igual modo: que quereis? Ireis ter convosco, com vara ou com amor e espírito de mansidão? Bacana, né? Parece que sumiu, as pessoas sumiram aqui no meu... Vocês estão me vendo, me ouvindo? Eu não estou vendo mais ninguém. Tá normal, Theo, para mim. Te ouvindo, Theo, Tá tranquilo. tudo bem? Tá todo Parece que é o mundo te meu aqui ouvindo. que deu um... Normal. Ficou uma coisa meio esquisita, mas vamos lá. Então, estão vendo? Vamos lá. Gente, essa passagem de Coríntios 4:2, não que a gente precisasse lê-la toda, como nós conversamos antes, Emmanuel ele pega um versículo e trata dele com toda, vamos dizer assim, com toda a profundidade que cada versículo do Evangelho tem. E também com toda a característica dos versículos do Evangelho como um todo, do seu caráter interpretativo. Até mesmo na sua observação, né? Emmanuel também diz isso, né? Jesus nunca deixou os seguidores fiéis, por mais separados, caminhem no terreno das interpretações. Então, essa frase é muito interessante para a gente entender que sob que ponto de vista, qual terreno de interpretações daremos às palavras do Evangelho, né? Ao testemunho vivo de Jesus do Evangelho. Então, nós como espíritas, nós temos a característica do espiritismo, que é do estudar, do amar e de pôr mãos à obra, né? É de nos responsabilizarmos pelas coisas com que temos acesso no que tange ao Evangelho de Jesus. Essa eu acho que é a grande característica do espiritismo, né? É muito difícil a determinados companheiros nossos
de outras, né, que não se implicam, né, no amor que buscam de Deus, né, no amor que recebem, né? Eu vejo uma tônica assim, do que está sendo dito em todos os aspectos, até através dessa iluminação que nós tivemos aí com essa fala da Alda, né, do Dr. Bittencourt, e sobre a necessidade do trabalho, do servir, né, do aspecto da humildade em servir, que sempre está revestido da questão do trabalho, né, da questão da implicação, nossa implicação nos caminhos de amor. Então, não tem necessidade, poderíamos ver, então, todo o contexto, né, em que foi dito isso, mas só para colocar para vocês, Paulo dizia que aos coríntios, né, que exatamente eles, os apóstolos de Jesus, são aqueles que mais sofriam, né? Mais sofriam, assim, que estavam mais se dispunham a vivenciar as agruras do caminho, buscando a sua iluminação. E eles se denominavam assim como os loucos de Jesus, né? Os loucos de amor, aqueles que não reclamam de absolutamente nada. É a vivência integral do exemplo dado por Jesus. Então, eu achava isso assim maravilhoso. E no final, ele vai fazer essa questão, esse questionamento que é colocado por Jesus, né? Que Jesus há de ter conosco. Porque ele disse: que quereis? Irei ter convosco. Então, é muito importante a gente partir desse entendimento de que haveremos de ter com Jesus, né? E a forma como teremos com Jesus cabe, respeitando a lei divina da escolha, segundo as escolhas que fizermos, né? Nós vamos ter com ele, vamos ter. Ele escreve usando cada um de nós como páginas vivas, né, da história, vamos dizer, planetária, né, mas nós vamos ter com esse autor, né, a qualquer momento. Sempre teremos com ele. Agora, cabe a nós escolhermos como teremos com ele, né? Eu acho que isso resume. Mas, caminhando nessa análise do Emmanuel, eu gostaria de levantar alguns pontos que eu acho muito importantes, na medida que a gente for olhando frase por frase. Veja, por vezes, o apóstolo gentio, inflamado de sublimes inspirações, trouxe aos companheiros interrogativas diretas, quase cruéis, se consideradas tão somente em sentido literal, mas portadoras de realidade admirável quando vistas através da luz imperecível. Olha só que interessante. Ele está dizendo que, por vezes, não sempre, né, o apóstolo gentios, né, é inflamado de sublimes inspirações. Quando ele diz inflamado, que ele é tomado de paixão, tomado de uma energia, de um fogo, de uma necessidade de expressão muito grande, né? Aí ele fala de sublimes inspirações. Veja, por que ele diz sublimes inspirações? Sublime, nós vimos em outros textos que nós estudamos, quer dizer que é o superior, é sobre todas as coisas. Então, o que pode haver de sublime numa inspiração recebida por Paulo? Essa inspiração sublime se refere a uma inspiração divina, sublime, acima de todas as outras. E por se serem sublimes, elas são repletas de verdade, né? São reais, absolutamente reais, e repletas do amor divino, porque elas são sublimes, né? Então ele diz, quando ele está inflamado, que ele é aquecido, que a sua energia é colocada no máximo pela alegria, pela felicidade dessas inspirações, ele traz aos companheiros interrogativas diretas, quase cruéis. Puxa vida, mas como que ele pode ter uma inspiração divina e dizer que é quase cruel? Eu diria que eu fico imaginando assim, puxa vida, nada que possa ser sublime é cruel, a não ser que nós não tivéssemos, por isso que ele fala quase cruéis, analisando-as com os olhos de ver. Por isso que ele diz, consideradas tão somente no sentido literal, mas portadoras de realidade admirável. Quando ele fala portadoras de realidade admirável, ele está dizendo que são portadoras de algo que é verdadeiro, é real. E real no seu sentido absoluto, uma vez que ele veio de uma sublime inspiração, que veio de uma inspiração divina. E a única verdade absoluta, todas são relativas, é a existência de Deus, é a verdade contida em Deus. Então, se a inspiração é sublime, ela parte de Deus Pai, né? Então, ela é portadora de uma realidade admirável,
né? Admirável não quer dizer que será admirada. Ela é passível de ser admirada desde que vistas, quando vistas, através da luz imperecível. Olha que coisa interessante. Ele está falando que é vistas através da luz imperecível. Gente, o ato de ver, ele ocorre quando nós temos os olhos sensibilizados pela luz. É muito interessante isso. Vocês desculpem, parece que eu derivo, mas eu acho interessante para a gente ir construindo entendimentos, para ver como é profundo, como é lógico, interessante, a quantidade, a profundidade do que nos é trazido por Emmanuel na interpretação desse versículo. Olha só, você sabia, por exemplo, que uma determinada coisa, quando você diz que é vermelha, na verdade ela não é vermelha. Quer dizer, a característica da cor vermelha não é dela, é a característica dela de absorver todas as outras cores do espectro de luz e refletir apenas o vermelho. Então, o que nós recebemos de alguma coisa que é vermelha, né? Talvez até aquela pessoa que é ao longe fica toda vermelhinha, porque tem muitos pontinhos vermelhos, você lembra da semana passada, né? É o fato daquele material ser capaz de absorver todas as cores que tem no espectro de cores da luz branca, né, que é a luz do sol como referência, e refletir apenas a vermelha. Quando a coisa é preta, porque ela absorve completamente a luz e não reflete nada. Daí a ideia muito interessante de que opõe a luz é a escuridão, que é onde absorve a luz e nada reflete, nada dá de si. Então, quando você diz que você está vendo, quando você tem vistas através da luz imperecível, né? Nós teríamos então de analisar que nós podemos ver através, ou seja, nós vemos ou somos sensibilizados por qual tipo de luz? Aquela luz ordinária, aquela luz que é um fenômeno físico ou literal, aquele que possa ser descrito pelos fenômenos físicos da ciência, né? Em que esta é a luz vermelha, porque é o reflexo dos tons vermelhos daquele objeto, ou podemos ver sendo sensibilizados por essa luz imperecível, que vai sensibilizar o nosso cérebro não só pelos nervos ópticos, mas pelas percepções que tenhamos construído. Veja, para construirmos a sensibilidade óptica, por assim dizer, né, óptica física, houve um desenvolvimento material do corpo humano e assim por diante, né? E para desenvolvermos a nossa capacidade de percepção da luz imperecível, é necessário também que desenvolvamos, né? Então, quando ele fala que só tem uma realidade admirável, só é admirável se colocamos quando vistas através da luz imperecível. Quando, em outras palavras, quando tivermos olhos de ver, admirar com olhos de ver, né? Olhos de ver é aqueles olhos que são sensibilizados pela luz imperecível. Por que isso é importante a gente entender e fazer um paralelo interessante para isso? Porque tem a ver com a forma com que vemos as coisas, né? Veja, se nós olhamos para um determinado irmão necessitado, né, e ele sensibiliza as nossas fibras de uma maneira que seja ordinária, nós podemos não ser sensíveis à realidade dele. Se nos é dado a informação do Evangelho, se nos é dado um conhecimento que, vamos dizer, em determinados momentos é mastigado, outras maneiras nós somos auxiliados por pessoas estudiosas ou pessoas que têm um fogo de inspirações sublimes para poder nos trazer, né? Se nós não estivermos sensibilizados, né, nós não perceberemos, e perceberemos às vezes como coisa quase que cruel. Puxa vida, levar com vara nas costas, na cabeça. Mas sensibilizados que estivermos, construídos olhos de ver, nós perceberemos através disso, nós seremos sensibilizados pela luz imperecível, pela luz que é trazida nessa fala que foi inspirada por Deus Pai. Dá para entender? É muito interessante que ele conta muito interessantemente isso. Como que temos recebido as coisas que nos acontecem, os ensinamentos que nos chegam, as experiências que vivenciamos, através da luz imperecível, para perceber a realidade admirável, uma vez que Deus Pai e Jesus também não nos deixa órfão em momento nenhum. Ou estamos vendo apenas como as luzes da ótica
usual, em que nos sensibilizamos apenas pela característica dos objetos e pela difração e pelo reflexo da luz, mas não pela sermos banhados pela luz imperecível, construindo em nós olhos de ver. Né? Dentro disso, que é interessante, o que ele vai reforçar? Ele vem dizendo, o Emmanuel vai reforçando assim: em todas as casas cristãs vibram irradiações de amor e paz. Isso é muito importante colocar, até que nesse momento que nós fazemos, e é muito comum vermos críticas para outras denominações religiosas, para agrupamentos religiosos, que seguem interpretações diferentes nossas. Olha só, Jesus nunca deixou os seguidores fiéis esquecidos, por mais separados, caminhem no terreno das interpretações. Olha, aqui ele fala mais que especificamente no que se refere às questões do entendimento cristão. Né? Olha como ele fala: Jesus jamais deixou de fornecer o alimento espiritual para quem quer que seja. Eu diria até mais, na passagem no próprio Pão Nosso, no número 124, ele fala assim: Jesus, quando ele estava tratando numa passagem de Marcos, e se os deixarem em jejuns para suas casas, desfalecerão o caminho, porque alguns deles vieram de longe. Se ele refere a isso, ao jejum do alimento espiritual. E Emmanuel vai comentar que Jesus manifesta invariável preocupação em nutrir o espírito dos tutelados através de 1000 modos diferentes, desde a taba dos indígenas a catedrais das grandes metrópoles. Olha o que ele diz. Jesus nunca deixou os seguidores fiéis esquecidos, por mais separados que caminhem no terreno das interpretações. O que ele vem, que ele nos coloca de uma forma muito tranquila, de que muito iluminada, né? Se tivermos esses olhos, sensibilizarmos nossa percepção com a luz imperecível, de que Jesus jamais falta com alimento espiritual, onde quer que seja, de forma alguma. Se nós olharmos aqui que em Marcos, deixa eu ver aqui, porque aqui aparece às vezes, não consigo ver, peraí. Em Marcos 6,30, né, quando vai falar sobre partição de pães, ele fala assim: e tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os que possuem diante dele. E repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Lembrando a passagem que o Fausto nos trouxe sobre a questão de que ele leu no livro dos Espíritos: aquele que tem será dado, e aquele que não tem será tirado. A passagem dos peixes e dos pães vem reforçar essa possibilidade em que aquele que recebe e multiplica em si esse alimento espiritual que traz Jesus, né, ele alimenta muitos mais. Jesus se multiplica através dos seus filhos, através dos seus discípulos, através dos seus tutelados, através dos seus discípulos. Né? Por quê? É muito interessante isso quando ele fala que ele jamais deixará faltar, em qualquer que seja agrupamento, qualquer que seja o povo, independente das divergências de interpretação do seu evangelho, ele jamais deixará faltar o alimento espiritual. E olha, emissários, então quer dizer, ele vem dizendo que o tempo inteiro são trazidos para nós, seja em que seara nos encontremos, né? O alimento espiritual dispensado por Jesus. Ele, que é o dispenseiro generoso de todas as potencialidades de Deus, jamais deixaria de dispensar a cada um de nós, a todas as nossas coletividades, o alimento espiritual necessário para nos orientar em nossa caminhada. E olha, ele ainda diz mais do que Emmanuel, quando ele vai dizer isso: emissários abnegados do devotamento celestial. Olhem, gente, do devotamento celestial. Ele se refere ao devotamento que Jesus tem por nós. Ele se devota ao nosso bem, a nos dispensar possibilidades de crescimento individual. Olha só, emissários abnegados do devotamento celestial espalham socorro santificando em todas as épocas da humanidade. A história é demonstração dessa verdade inconteste. De fato, né? Se analisarmos todo o caminho da história, nós sempre encontraremos emissários da mais pura fonte divina.
Seja na ideia, nós podemos pensar no Chico, podemos pensar em Gandhi, podemos pensar em tantos outros. Quer dizer, nós não precisamos nem enumerar, porque são todos que a gente consegue lembrar, né? Que têm feito trabalhos, que têm feito, porque nenhum deles nos abandonou, né? Trabalhos maravilhosos, de forma que possamos nos movimentar, porque nós temos em todos os momentos, todos os lugares que nos encontremos, né? Possibilidades de alimento espiritual. Ó, nenhum século faltaram missionários legítimos do bem. Promessas e revelações do Senhor chegam aos portos do conhecimento através de 1000 modos. Olha que coisa interessante. Mais uma vez ele reforça, nós não podemos nos escudar numa suposta ignorância para justificar nossa inação diante das necessidades que nos apresentam no tempo correto. Olha, os aprendizes que ingressam nas fileiras evangélicas, portanto, não podem alegar ignorância de objetivo a fim de esconderem as próprias falhas. Cada qual, no lugar que lhe pertence, já recebeu o programa de serviço que lhe cabe executar cada dia. Se fogem ao trabalho e se escapam ao testemunho, devem semelhante anomalia. A anomalia é fora do normal, fora do que era necessário ou esperado. À própria vontade paralítica. Olha que coisa interessante. Então, veja. Quando ele fala, o que ele vem dizendo é o seguinte, olha só, as revelações e as promessas do Senhor chegam aos portos do conhecimento através de 1000 modos. Veja, nós, na medida que nos envolvemos, na medida que nos interessamos e colocamos em nosso rol de valores, né, as leis divinas, de forma que possamos absorvê-las, seja através de uma definição com um valor verdadeiro em nós, ou através de uma programação, porque temos como objetivo, como um valor a ser alcançado, embora não seja espontâneo nós mesmos, nos colocamos em disciplina para construirmos, né? Cada vez mais nós construímos portos capazes de acolher esse conhecimento que nos chega, de 1000 modos. Então podemos ver, e essa formação é muito interessante, às vezes esse conhecimento, o conhecimento evangélico, o conhecimento dos caminhos, nos chega através de 1000 portos, ou seja, de 1000 maneiras diferentes, seja através de um gesto não esperado de amor ou de afeto de alguém que você não esperava, que isso é um porto de conhecimento que cabe a nós, né, acolher ou não, seja através de uma mensagem do Evangelho, seja através de uma determinada dor na qual entendemos ou buscamos o entendimento e fazemos uma aceitação, né? Mas a capacidade, Jesus nunca nos deixa em jejum do alimento espiritual necessário para que nos coloquemos em serviço. Podemos fazer, nos escorar na possibilidade de uma suposta ignorância que de fato não há. Porque nós sentimos intimamente. O próprio livro do Espírito diz onde está a lei de Deus gravado na sua consciência. E por mais que nós lutemos contra, deixamos prevalecer as nossas preguiças, as nossas vaidades, os nossos orgulhos, as nossas inações, né? Nós não podemos nunca alegar ignorância, porque esse conhecimento nos chega o tempo inteiro. Porque Jesus nunca, independente das interpretações que façamos, independente de sermos nominalmente ou não nomearmos cristãos ou não, né? A vida em si, o movimento da vida em si, né, é uma forma de nos trazer conhecimento da lei divina. A lei divina se faz presente em todos os movimentos da vida. Assim como a própria lei civil, né? A lei civil é assim, você não pode chegar e alegar que não conhecia que determinada ação era um crime. Isso você nunca pode dizer que não conhece, né? Quem é advogado pode confirmar isso, né? Não pode falar assim, eu não sabia que eu não podia roubar isso que era do outro, né? Salvo aqueles inimputáveis, como o índio, que tem outra relação, mas, enfim, ninguém pode dizer que isso. Mas olha que coisa interessante quando ele fala assim sobre a questão devem semelhante anomalia, ou seja, não tornar isso normal, à própria vontade paralítica, ou seja, a ele mesmo.
Há aquela virtude que eu chamo de virtude mola, né? Vontade é a mola, é o potencial, a energia potencial não colocada como não transformada em energia cinética, né? Eu acho muito interessante que assim nós estamos vendo que em várias situações falando como a necessidade, né? O Fausto também abordou a necessidade que nós temos de fazer, a Alda também, o controle das circunstâncias, né? Eu chamaria de controle, né? E, na verdade, nós não temos esse controle. Há coisas superiores a esse domínio intelectual das coisas, né? Se a Alda fez um exemplo, não lembro direitinho agora, mas ela falando isso, se a vontade de reclamar, né? Que a gente tem de reclamar, porque a gente quer ter as coisas sob controle, porque nós amamos determinados aspectos que eu chamaria que são virtudes meio. Por exemplo, a virtude do dever, a necessidade de realizar algo porque nós achamos, já temos como valor, que ela deve ser realizada. Assim como a virtude da honestidade, a virtude da vontade, vamos dizer. Mas esses aspectos são aspectos meio. Veja, eu posso ter uma vontade muito grande, mas de realizar coisas que não são iluminadas pela luz imperecível. Tá? Então, de que me serve essa vontade? Eu tenho que muito mais tratar vamos dizer, da base no que eu estou utilizando essa vontade do que propriamente da vontade em si. Por que não usar essa vontade para o serviço que me cabe? Me cabe todos os dias, a cada dia. Não é verdade? Assim como eu sou muito honesto às minhas ideias, mas essas minhas ideias são estruturadas em quê? São iluminadas ou são estruturadas segundo a luz imperecível? Ou são estruturadas segundo as luzes que eu escolho? São iluminadas segundo as inspirações nem sempre sublimes. Né? Já tem uma passagem que diz assim, que não fazem, o que adianta cumprimentar aos seus próprios? Não fazem isso também os publicanos? Né? O que adianta eu ter em mim esse dever, essa honestidade para com os meus e querer ser protetor para com os meus? Os publicanos também não os fazem, não se cumprimentam entre si. Né? Então, essa vontade, essa disposição ao trabalho, essa disposição em realizar, né, é necessário que seja estruturada segundo essa luz sublime. Mas o que adianta eu ter essa luz sublime sobre as coisas, sobre a necessidade, e, com isso, eu paralisar o potencial, essa virtude meio, entende? Então, não adianta eu entrar nas fileiras dos aprendizes que ingressam nas fileiras evangélicas e, em função disso, tentar estruturar esse meu valor, se ele não se transformar numa vontade de realização, eu serei como o sino que nos ressoa, cheio de conhecimentos, né, porque os conhecimentos chegam, negando os conhecimentos e não colocando em prática, não servindo. E me escudando nas minhas próprias intelectualidades, porque isso é uma coisa que me satisfaz, eu mantenho um controle sobre as coisas, porque o meu intelecto controla as coisas. Até aquela noção de paz, que uma vez fez uma imagem muito boa, o Gustavo, dizendo o seguinte: qual que é paz? É uma cachoeira com borboletas azuis. Né? E o outro construiu que paz era um lugar, é como um pântano e uma flor linda nascendo no plano. Porque essa paz você constrói em si. Né? Ontem, nós vimos na palestra, na coletânea do Além que o Marco trouxe, falou assim, que ninguém espere um céu que não edificou em si mesmo. Então, essas virtudes meio, né, é necessário que sejam utilizadas, né, segundo valores que nós tenhamos colocado luz imperecível sobre ele. Que tenhamos olhos de ver e que possamos suplantar, assim como Jesus e como o amor de Jesus supera o amor divino supera qualquer razão e intelectualidade que possamos utilizar para controlar, né?
Que a gente possa superar até mesmo o nosso entendimento inicial, porque nós não precisamos, quando eu digo nós não precisamos, eu digo sob essa ótica, nós não precisamos raciocinar para ter fé, mas nós precisamos estruturar essa fé e podemos aplicar sobre ela qualquer raciocínio. Porque sob esse raciocínio nós estaremos lançando a luz imperecível, né? Como Paulo em suas sublimes inspirações. O que acontece é que às vezes nossas inspirações não são de ordem sublime para podermos olhar, né? Então ele volta a dizer, olha, não falta alimento espiritual. O tempo inteiro nós ouvimos do Evangelho falar sobre banquete, falar sobre cenáculo, falar sobre preparar no coração esse cenáculo, o local onde são realizadas as refeições, os banquetes. E esse banquete que se referencia é o banquete espiritual, é o banquete do amor de Jesus, do amor de Deus em nós. Mas se nós recebemos isso e não utilizamos vamos dizer, essas virtudes meios, não somos honestos com isso que nós elegemos como valor, se nós não constituímos um dever sobre isso, de servir, se nós não acionamos essa virtude de vontade para poder nos colocarmos em serviço, nos escudando em algo que nós supostamente achamos que deve regrar a nossa vida, que é o nosso raciocínio, o nosso controle, para dizer, eu não sabia, né? Para nos paralisarmos. Eis porque é possível, surge um momento. Olha só, ele não diz, olha, é possível que surja um momento em que o discípulo ocioso e pedinchão, né, poderá ouvir o mestre sem intermediários, porque muitas vezes nós vamos poder ouvir isso por intermediários, exclamando de igual modo, que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Por que ele pergunta isso? Né? Olha só, o discípulo ocioso, mais uma vez a gente fala, o discípulo é aquele que se põe em serviço, querendo seguir o mestre. E se ele está ocioso, ele não está sendo discípulo. Ele fica pedinchão, aquele que está cheio de pedidos. Né? Aquele que pede, 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 mas de nada oferece. Né? Eu acho que a conotação é bem essa. Vai ouvir do mestre. Ter convosco vara, daí a ideia de Paulo ter colocado que poderia ser cruel o seu olhar, que vara é aquela que dá, né? Vai pôr bem ou vai na vara, eu diria no interior, né? A vara de marmelo, né? Ou com amor e espírito de mansidão. Olha, até a vara é com amor, mas o outro ele fala com amor e espírito de mansidão. Né? É muito interessante esse aspecto. O que nós queremos? Nós queremos nos colocar em serviço e não tomando isso como uma ameaça, como uma coisa. Não, nós vamos ter com Jesus. Ou por ele diretamente, ou através do seu intermediário. Né? E nós vamos ouvir dele, o meu amigo, se mova. Olha como ele falando, ele tem um devotamento total a nós. E você acha que ele nos deixaria no ócio, na inação? Não, ele faria qualquer coisa para nos colocar em movimento, porque ele quer o nosso bem. E entende que o nosso movimento é necessário sob a luz imperecível para que possamos subir, evoluir, crescer, nos aproximar cada vez mais do Pai. Então ele pensa, puxa vida, Jesus diz, olha, eu não vou te deixar, meu filho. Nos coloquemos como pais. Né? Você acha que nós abriremos mão do nosso filho por cansaço? Não. Se somos pais devotados, nós não abriremos mão dos nossos filhos, em absoluto. Se algum deles é necessário, que são capazes de entender a conversa, entender mansidão, outros talvez necessitem que sejamos mais enérgicos. É isso que ele diz. O que queres? Que eu seja enérgico? Corte sua mesada? Né? Você quer que a gente trabalhe junto, comungando com o Pai os objetivos, né? Seus propósitos. Né?
Tem uma passagem que eu acho muito interessante, falando sobre a questão do trabalho, que foi do Batuíra, né? No livro Mais Luz. Então, ele fala uma série de coisas, porque eu acho que esse texto, a gente deve trabalhar, a gente deve, não, né? Eu proponho que a gente considere sobre construir olhos de ver a nutrição espiritual que Jesus não deixa de nos dar, tá certo? E a necessidade que temos que trabalhar sob a luz, né, imperecível da sublime inspiração. E aí a gente vai achar uma série de coisas, né? E eu achei interessante quando ele fala: se amigos te abandonam em meio das responsabilidades abraçadas em comum, impondo-te duro legado de sarcasmo e lágrimas, oferece mais trabalho na hora que a vida te deu a realizar, e o trabalho, em nome de Deus, trará outros corações queridos aos seus ciclos de ação, habilitados a compreender-te e amparar-te o caminho. Ante as incompreensões que ameaçam o equilíbrio, na esfera de compromissos e tarefas que te dizem respeito, adita mais trabalho ao montante das obrigações próprias, e o trabalho, em nome de Deus, te imunizará contra quaisquer vibrações de centúrias indébitas ou contra o assalto de apontamentos negativos. Lembrando que quando Emmanuel, Jesus vem nos falar o seguinte: que quereis? E ter convosco com vara ou com amor de espírito? Aí eu lembro essa frase do Batuíra dizendo o seguinte: quando você sentir, e a gente às vezes se sente um pouco abatido pelo que nós estamos fazendo, né? Adita mais trabalho, mais serviço a Deus, que nós encontraremos mais conforto, mais amor e espírito de mansidão, né? É a lei do universo, né? A lei divina de que a escolha é nossa. Se paralisarmos nossa vontade, não fazermos uso do que já construímos em termos de virtudes meio, apliquemos-las, né, aos valores que temos construído em relação ao Evangelho, em relação às inspirações divinas, né, através da luz imperecível que possamos perceber em nossa vida, né? Eu acho que é isso que a gente tinha para trazer hoje. Gostaria que, se alguém tiver, por favor, vamos dizer assim, alguma consideração, estamos aí para a gente conversar um pouquinho também. Oi, Oi, Zenaide. Nath. É porque eu achei muito interessante um trecho aqui, o penúltimo parágrafo, quando, com todo o amor do mundo por nós, Jesus fala da nossa programação espiritual. No penúltimo parágrafo, quando ele fala ali, os aprendizes que ingressam nas fileiras evangélicas, logo à frente ele fala: cada qual, no lugar que lhe compete, já recebeu o seu programa de serviço. Então, quer dizer, nós já viemos para cá com a nossa programação espiritual por amor, né? Que lhe cabe executar a cada dia. Então, de acordo com as nossas competências, olha como que Jesus é misericordioso, né? Porque não pediu nada, não pediu que a gente fosse para a África, quer dizer, quem quiser ir pode ir, né? Montasse um asilo, uma creche, mas se eu me proponho ir para a África e não tenho condições financeiras, ou não posso de alguma forma, então eu já recebi o meu programa que me cabe a cada dia, de acordo com a minha competência. Agora, se fogem ao trabalho e se escapam ao testemunho, devem, semelhante anomalia, à própria vontade paralítica. Vamos supor que na minha programação espiritual, no meu programa de serviço, você vai ser voluntário do Manuel Felipe Santiago. Ah, que a Alice não nos ouça. Não gosto da diretoria, não. Tá ouvindo? Ah, não gosto da diretoria, não. Tô ouvindo. Não gosto da diretoria. Tem que servir sopa. Trabalhar com costureira, TT. Não tem outra coisinha melhorzinha para fazer, não? Então, de acordo com a nossa competência, no lugar que nos compete, nós recebemos esse programa que nos cabe executar a cada dia. Então, se eu não estou satisfeito, se não está de acordo com o que eu quero, ele fala que isso aí, quando a gente está querendo escapar dessa nossa programação, aí já é um problema da nossa vontade paralítica.
né? Eu achei isso de uma importância que eu fiquei fixada nisso aqui, né? Olha o amor, ele não vai além, né? Como acho que, se não me engano, a Alda falou isso no início, o Theo também. Nós não recebemos nada que esteja além das nossas forças. Então, é com amor. Agora, se a gente não consegue, né? Tá sempre fugindo, escapando, aí de repente vem uma varinha, né? Dá uma lambadinha nas nossas costas para a gente retornar ao caminho. Então, achei essa parte, fiquei pensando muito nisso. Ô, Zenaide, eu achei maravilhoso. Eu, na verdade, assim, eu nem abordei muito esse aspecto, não, porque eram tantas coisas que eu queria abordar que eu fiquei... Mas é verdade, uma das coisas mais importantes que tem aqui, isso, quando ele fala que ele cabe executar cada dia. E olha, por que ele... Eu até tinha pensado nesse sentido, de por que ele fala cada dia? Porque esses serviços que nos colocamos, ele é dinâmico. Né? A capacidade que nós temos de irmos a cada vez mais lançando, né, de nos sentirmos, de nos aproximarmos, de capacitarmos, de construirmos portos capazes de perceber os conhecimentos que nos chegam, nós estamos cada vez mais percebendo os serviços a serem executados e não vamos fugi-lo, porque se fugir é como se tivéssemos nossa própria vontade paralítica. Apliquemos esse tempo que nós temos no trato das coisas materiais para desenvolver as nossas virtudes meio, para aplicá-las no serviço que nos cabe a cada dia, no sentido de iluminação própria, de iluminação com luz imperecível. Né? Esse aspecto é fundamental. E olha, a cada dia, os seus males, os seus afazeres, né? Dentro de uma construção que temos que fazer para nós mesmos. É isso mesmo, maravilhoso, maravilhoso, Zenaide. Eu queria fazer um comentário aí a respeito da fala da Alda, que ela fala sobre a humildade. Eu acho essa virtude realmente a mais importante. E aí, indo aí já para o final do estudo, para a gente ter os olhos de ver e ter acesso à luz imperecível, com certeza a gente tem que estar com essa virtude da humildade desenvolvido. Então, é só fazendo esse link aí entre o que a primeira Alda falou e o seu estudo aí, fazendo só esse complemento aí. Maravilhoso, maravilhoso. Realmente, eu diria assim que o rol das virtudes necessárias para construirmos são virtudes, às vezes, que a gente objetiva e aquelas que efetivamente a construímos em nosso coração. Então, há uma dinâmica nesse sentido. Então, uma das coisas a respeito da humildade que eu acho muito interessante, que a gente tem a ideia de que humildade é falar assim, eu sou ninguém, eu sou imperfeito, eu não presto, isso, aquilo. Às vezes é mais às vezes pode constituir até mesmo uma certa fascinação do que propriamente uma humildade. Às vezes é interessante entender que, olha, estou em processo e já adquiri, já caminhei bastante e continuarei caminhando, e estar confiante de que estamos no caminho, né? Esta humildade de me colocar a serviço, sem não haver nenhum trabalho, já que os trabalhos me foram, a Zenaide até lembrou bem, fazendo a observação do texto, né? Nos foram já destinados dia a dia, né? Que a gente fala assim, puxa, que bom que eu percebo que há esse trabalho para mim. Ter humildade a humildade é no sentido de saber onde está. Assim como Jesus foi humilde quando disse assim, quando o jovem falou para ele, Jesus, você que é bom, ele falou, bom é Deus Pai, eu sou mestre. Olha o sinal de humildade dele. Às vezes o nosso sinal de humildade é exatamente assim, aceitar aquilo que nos cabe dia a dia, sem paralisar nossa vontade de realização. É tudo a ver, realmente lindo o que você disse, é isso mesmo, é um link maravilhoso feito, sabe? Mais alguém para comentar? Celina Paixão. Então, gente, o estudo foi assim, eu até peço para vocês, porque eu estava muito sensibilizado aqui com a fala da Alda, eu acho que eu fiquei muito emocionado e espero que não tenha sido de bom proveito. Eu queria pedir, então, para
para a Alicia, se ela não incomodar, fazer a oração para a gente finalizar o estudo de hoje. Agradecendo a vocês pela paciência, pelo carinho, e que possamos manter essas sensações que temos aqui, né? Esse ambiente, essas vibrações, né? Durante a semana, mantermos firmes e em bom ânimo, tá bom? Um grande beijo para todos. É com carinho, né, que a gente agradece a presença de todo mundo. E lembrando que agora, às quartas-feiras, teremos essa configuração da tarefa, começando com o seu Fausto e Alda, né? E dando continuidade aí aos nossos estudos. Então, vamos, para não alongar mais, porque é hora de ir para a cozinha fazer almoço. Vamos agradecer a Jesus. Agradecer a Jesus a oportunidade que Ele está nos oferecendo de estarmos conosco mesmo, de podermos pensar um pouquinho mais em nós, no outro, de pararmos mais vezes para pedir pelo mundo inteiro, para pararmos mais vezes para olhar para nós mesmos, sabendo, tendo a certeza do carinho e do cuidado que esses amigos espirituais têm conosco. Ontem uma amiga, Jesus, nos falou, que Deus falou, vai para o castigo, pensa um pouquinho, mas falou isso para a humanidade inteira. Estamos aqui te buscando para pensar como podemos, sim, sermos dignos de ser chamados filhos de Deus. Como podemos nos tornar pessoas melhores, com amor no coração, com tranquilidade, com confiança de que tudo o que passamos para nos tornar pessoas melhores. Possamos ser fiéis ao amor, à felicidade, à confiança, à alegria, à boa vontade. Que Jesus envolva cada um de nós, a cada um dos amigos da casa de Manuel Felipe Santiago, a cada um dos que frequentamos lá em qualquer hora do dia e hoje espiritualmente. Que ampare, que sustente, que fortaleça na fé, na esperança, na confiança, cada vez mais fortalecida, da presença desses amigos junto a nós. Obrigada, Dr. Bittencourt e toda a sua equipe espiritual, que cuida de cada um de nós, que cuida das nossas emoções, que cuida dos nossos corpos físicos, auxiliando-nos a estar atentos conosco mesmo. Essas bênçãos de hoje possam reverberar durante toda a semana, fortalecendo em nós sempre a união, a boa vontade, a esperança, a alegria. Que Jesus nos dispersa, mas, por favor, mestre de amor, permaneça conosco, com cada um de nós, com cada um daqueles que vibram, que moram em nossos corações e nossos pensamentos. Continue com cada um de nós, hoje, agora e sempre. Uma excelente continuidade de dia para cada um de vocês. Muito obrigada.